Vamos lá então? Vamos compartilhar mais um pouquinho sobre esse mundo, esse universo da arquitetura? Hoje é uma apresentação bem especial. É a minha prima que vai estar aqui hoje com a gente, compartilhando ideias maravilhosas sobre obra, nova ou reforma. Vamos ver se a Cris já entrou. Tudo certo aí com vocês? Vamos lá chamar ela? Ah, encontrei a Cris. Vamos ver. Vamos ver se a nossa convidada especial. Oi, prima! Tudo bom? E aí, tá tudo certo? Volume, luz? Tá tudo certo aí, pessoal? Eu tô te ouvindo. E o Tá me resto, ouvindo? pessoal? Tudo certo? Como é que tá aí? Conta aí um pouquinho. Vamos lá, Cris, vamos se apresentar? Então, eu sou a Liliane Linhares, arquiteta, atuo em Tubarão desde 2003. Trabalho com projetos arquitetônicos residenciais, hospitalares, que são clínicas, hospitais e laboratórios, e também faço projetos de interiores. E acompanho obra também, né, Cris? Que a gente gosta bastante desse assunto. E aí, prima, te apresenta aí para nossa turma. Então, eu sou a prima da Lili, Cristina Medeiros, sou arquiteta e urbanista também. Me formei em 2012 e desde 2012 eu trabalho aqui em Tubarão, mais na área de obras e projetos arquitetônicos. E antes de me formar, eu estagiei desde o terceiro semestre muito da Lili, muita coisa que sei hoje. O pessoal tá escutando bem aí? Ô, Cris, tá um pouquinho baixo? Deixa eu ver Tá, aqui. eu vou falar um pouquinho mais alto, então. O pessoal tá escutando bem? Fazem assim, ok? Está tudo certo? Tá. Então, vamos conversar então sobre o que a gente vai falar aqui hoje, trocar as ideias com a turma. Algumas semelhanças e diferenças entre obra nova e reforma. Como começar a obra? Como é que estão falando ali? Será? Cris, dá um oi aí para ver se o pessoal está escutando? Melhorou? Eu vou falar um pouquinho mais alto. Acho que eu estava Acho que tem falando que muito chegar mais pertinho do. Ó, do está microfone. falhando. Sim. Então, vamos começar de novo então. A gente vai conversar sobre as semelhanças e diferenças entre obra nova e reforma, por onde começa a obra, os custos da obra, a equipes de projeto, a aprovação de projeto e o tempo de execução da obra. Tá falhando a voz ainda, Cris? Não sei, tá? A tua voz eu estou te escutando muito bem, Lili. Eu também estou te Agora, escutando agora. tá escutando? Tá abaixo? Eu estou escutando bem. Tá. Vou chegar mais pertinho assim, ó. Sim. Então, vamos falar então o nosso olhar clínico de obras, sobre as semelhanças então entre a obra nova e reforma. Então, o primeiro passo qual é do cliente, Cris? Qual é o primeiro passo? Vamos supor que tu é a minha cliente, eu sou a arquiteta da obra, tu me ligou para fazer uma consultoria. Isso, né? Então, o que é essa parte da consultoria? É para saber se o terreno ou a obra está no local adequado, se vai atender às normas, se tem alguma coisa de altura de pé direito, dependendo do empreendimento, da residência, né? E também o custo custo de viabilidade da obra, para ver se vai realmente valer a pena fazer esse tipo de reforma. E também que é o caso do impacto com a vizinhança. Por exemplo, vamos fazer uma área de comércio numa zona residencial, é complicado, né? Ou depende, claro, do tipo de comércio. Por exemplo, um bar noturno, ou então uma loja de materiais de construção, pode ser que dê, mas vai depender do código do município.
E também tem a parte da verificação da parte de iluminação solar, para ver para que lado que a fachada está direcionada, se é para o norte, sul, leste, oeste, para ver essa parte de insolação, dependendo do que vai trabalhar, tem que ter, né? Vale muito a pena pensar nisso. Vizinhança também, na parte da acústica, para ver se não vai envolver no trabalho. As vias de estacionamento, se é fácil acesso para esse empreendimento, dependendo do que for. A infraestrutura urbana, se a rua é asfaltada, se é estrada de chão, se é pavimentada, para ver o melhor funcionamento. E também, para a gente acompanhar toda essa parte de consultoria, a gente precisa ter em mãos o plano diretor, a parte da prefeitura, né, com código de obras, a lei de uso e ocupação do solo. Confere aí, Cris. Confere. Confere? A gente precisa saber se é viável, não só economicamente, né, mas também se é viável, se a prefeitura vai deixar, falasse ali no comércio, né, é o comércio vicinal, né, que é o comércio da vizinhança. Uma padaria, um mercado, são coisas que praticamente todos os bairros têm e são quase obrigados a ter no bairro, né? Para manter. Uma indústria, uma coisa que faça muito barulho, que seja poluente. Tem zonas para indústria, tem zonas para comércio muito movimentado, para comércio barulhento, e tem zonas só para residência. Sim. Também, na hora de fazer essa consultoria, o que acontece muito é de o cliente chegar já com uma obra pronta, ele queira adaptar essa obra. Ou eu comprei uma casa e quero reformar a casa para casa, ou para depois fazer um posterior comércio, alguma coisa do tipo, uma clínica. Sim. Né? E nessa parte da reforma, é muito importante contratar um profissional, né, um arquiteto. Uhum. A gente precisa ver como é que está a obra em si, como é que está a parte estrutural, se tem alguma patologia, né? O que é patologia? Se tem uma rachadura muito grande, a obra é toda rachada, ou tem muita umidade, né? Muita umidade às vezes vindo do solo, a obra não teve uma boa impermeabilização. Então, tem que ver se a edificação ela é antiga, porque se ela é muito antiga, a fiação provavelmente já vai estar fora da validade, o quadro de luz vai ter que trocar, a entrada de energia, a caixa d'água às vezes é de amianto ainda, tem que trocar. Então, tem que dar uma olhada boa na obra, na reforma, né? Para ver se vale a pena reformar, aí já no quesito financeiro, para ver se vale a pena aquela dorzinha de cabeça de reformar, de ter que quebrar a parede, de ter que trocar fiação, para ver se isso é economicamente viável, se às vezes não vale a pena demolir e construir novo. O novo, né? Que muitas vezes acontece, Cris, também, que pela localização, né, já vale o valor, né, do empreendimento. Então, tem que botar tudo na ponta do lápis. E o arquiteto, ele ajuda a calcular esse custo para o proprietário. Então, é muito interessante ter esse primeiro contato, assim, até em alugar sala para uma clínica, por exemplo, ou um consultório. Chamar o arquiteto, porque precisa de algumas áreas da arquitetura que a gente precisa analisar, da própria edificação, se ele vai estar apto depois para passar para o próximo passo, para órgãos que vai fiscalizar o empreendimento. Então, às vezes, a gente fica um pouco assim, querendo achar soluções em umas coisas que é problema, sabe? Então, é muito interessante já ter esse contato, essa visualização, né? De chamar já alguém nessa área. Só lembrando aqui, gente, se vocês acham que tão importante, se quiser jogar esse aviãozinho aí, mandar para alguém que está fazendo obra, né, Cris? Que está com alguma dúvida, compartilhem aí, que a gente vai dar umas dicas bem importantes para a obra.
depois de ter visto esse terreno ou imóvel, né, Lili? Ah, eu vi, eu vou comprar aquele terreno, eu comprei o terreno, ou eu comprei o imóvel, ou aluguei a sala, às vezes é uma sala que vai principalmente, né, todo mundo, eu acredito, que vai alugar uma sala tanto para fazer uma clínica ou comércio, vai querer dar uma reformada, vai querer dar uma repaginada. Então, depois de ter feito isso, a gente precisa colocar em pauta, né, escrever o programa de necessidades, que o próprio nome fala, né, são as necessidades que o cliente tem. Na área da saúde, tem algumas necessidades que o cliente não tem, mas a vigilância sanitária pede, né? Exige. E Sim. na área residencial, a gente tem que ver quantos quartos, banheiros, suíte, e também não só essas necessidades básicas, né? Eu acredito que a necessidade também seja a vontade, né? O que eu gostaria de ter. Por exemplo, eu quero que a minha casa seja estilo uma casa de campo, ou eu quero que seja um estilo mais moderno. O programa de necessidades, eu acho que daí veria o briefing, né? É o briefing do escritório. O que ele quer. Sim, até para saber, né, quantas pessoas habitam na casa, se tem animais de estimação, qual é até a gente tem, né, o do escritório é um formulário que a gente for criando e vai sempre adicionando mais algum item, né? Que é, por exemplo, esse aqui a gente fez para uma residência. Qual é o cliente? O cliente é um casal já de 20 anos de casado ou é um recém-casado? Qual a idade deles? Qual o estilo deles de vida? Para saber o conforto que a casa quer, né? Se gosta de receber amigos, se não gosta, se tem filhos. Então, qual é a necessidade deles mesmo? E também qual é o ambiente que ele quer fazer. Por exemplo, projeto interior. Daí a gente analisa, né? O estar, o jantar, o ambiente integrado, separado, gosta da área de serviço junto, área de serviço separada, que é uma dúvida de muitos clientes, sabe? Se eles querem fazer junto com a casa ou separado. E qual é o uso dessa casa, né? É aquele cliente, o proprietário que fica trabalhando em casa, como agora esse home office, né, que está tão em alta. Qual é a necessidade? Quer um ambiente assim? Ah, não, gosto de trabalhar com a família, gosto de ficar junto com a família. Não, eu não quero. Eu quero ter o meu canto, minha bolha, né, na casa. Tem área de jardim. Não, quero uma área toda de concreto para não ter manutenção. Qual é o tipo de perfil do cliente? A gente tem que analisar, até porque eu sempre brinco, né, que na faculdade de arquitetura deveria ter, né, a cadeira de psicologia, porque a gente tem que entender muito, né, o que eles querem transmitir para a gente tem que desenhar, sabe? Daí, como eu falei, né, se usa muita cozinha, se almoça em casa, se não são, e assim vai trocando, né? Daí depois a gente também faz, tipo, umas referências, um estilo que o cliente gosta, para a gente ver se realmente ele quer assim. É o estilo moderno, contemporâneo, modernista, clássico, rústico. Às vezes, né, que muito caso acontece, a gente dá uma mescladinha, né? O cliente às vezes não tem, que hoje pode, com certeza, quer o teu quarto mais clássico, mas tu gosta da cozinha com a pegada mais industrial. É uma coisa que tu vai casando com a outra, né? Tem que ter identidade. Sempre que eu falo com meus clientes, eu estou projetando para você, né? Não é para mim. Então, eu não tenho um estilo, eu tenho o meu estilo, Liliane, de ser, mas quem é o meu cliente? Qual é o estilo do meu cliente? Então, eu tenho que trabalhar em cima do estilo dele. Sim, né? Claro, daí também vai, se gosta de textura, se quer uma coisa mais limpa. Então, a gente faz um briefing, que é uma análise, que é uma entrevista que dá com o cliente antes de projetar. E também do briefing e do programa de necessidades. Hoje, por exemplo, a família é de 2 ou 3 pessoas, por exemplo, um jovem casal, um filho. Sim. Mas tem a necessidade de futuramente ter mais um filho, ou até na questão econômica, vamos dizer, financeira, hoje a pessoa não tem dinheiro para fazer tudo, mas ela já vai
colocar assim, não, eu quero que a minha casa tenha X metros quadrados, mas tenha possibilidade de ampliar futuramente. Sim. De fazer mais quarto, de fazer mais um escritório, de fazer mais alguma coisa futuramente. Então, isso também é bom conversar agora no começo. Pegar Porque o arquiteto, quando a gente vai fazer o projeto, a gente já veja se o cliente, como é que eu vou dizer? A gente já veja o perfil. O projeto pensando assim, não, aqui eu vou deixar um espaço para um quarto no futuro. Aqui eu vou deixar um espaço para um escritório no futuro. Ele não vai construir agora, mas já vou deixar o espaço para ele. Que é no projeto que a gente já começa a pensar nessa futura ampliação. Sim. Depois de ter feito todo esse programa de necessidades, ter feito o briefing, a gente já conhece como é que é o cliente. O programa de necessidades, ele já dá uma base de quantos metros quadrados vão ter a casa, né? Qual é a área, né? Porque a gente já sabe mais ou menos a média de tamanho de quarto, sala, cozinha. Então, a gente toma e já tem mais ou menos essa área. Isso. Nessa área, a gente consegue ter um custo aproximado da obra. Da obra, sim. O que é esse custo, né? Esse custo a gente consegue calcular hoje, né, nós utilizamos duas tabelas. A primeira seria o CUB, né? Que o que é o CUB? O custo unitário básico, que é por metro quadrado, né? E o custo unitário básico, eu até peguei aqui da planilha do cub.org.br, ele é uma organização nacional. Aqui em Santa Catarina, o padrão baixo está R$ 1.755 o metro quadrado, padrão normal, 2.131, e o padrão alto, 2.570 o metro quadrado. Lembrando que esse cubo é o valor da obra, não tem nada a ver com o terreno, tá? É o valor da obra nova, a construção de uma residência. Por exemplo, uma residência de 100 metros quadrados, vamos supor, vai dar uma média de R$200 mil. Só para ter noção da material e mão de obra, o valor do metro quadrado da obra. Isso. Daí tem a parte da reforma, né, Cris? Isso. Daí, por exemplo, eu quero fazer uma reforma. Eu quero comprar um imóvel e eu vou reformar este imóvel. Então, tem outra tabela, que é a tabela da FIPESAP. A FIP, todo mundo já conhece, né? Aquela tabela de preço de carro. Então, é a mesma empresa, né? A FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e o Zap Imóveis. Não sei se vocês já entraram, já ouviram falar do Zap Imóveis. Eles fizeram uma parceria e em algumas cidades do Brasil, eles criaram uma tabela de preço médio de venda e de aluguel. Então, aqui em Tubarão não tem, mas a gente tem aqui perto, por exemplo, São José. São José, o valor médio de venda de uma casa é de R$4 mil o metro quadrado. Mas já é o dobro do cubo. Então, quer dizer assim, a pessoa comprou a casa, ela vai custar, para comprar, para reformar, vai custar, em média, o dobro do que se fosse só construir. Só que tem o lado bom. Tu compra a casa com o terreno. Isso. Então, uma casa numa área mais central, uma casa, que eu digo, né, um imóvel, né, numa área mais central, ou numa área que não tem terreno à venda, vale a pena comprar este terreno com a casa e reformar, né? A localização vale muito. A localização vale muito a pena, às vezes, pensar na localização. Tem, por exemplo, às vezes o terreno é muito caro e tu consegue achar uma casa usada num valor que tu ainda consiga reformar e ainda consiga gastar menos, né? Porque o valor, só para confirmar ali, Cris, que esse valor que está do FIP é em cima do tamanho do imóvel, não tem nada a ver com o terreno, né? Por exemplo, a mesma coisa, essa casa de 100 metros quadrados que vai executar em cima do terreno, se fosse do zero, né? Seria R$200 mil. E se tu fosse comprar um imóvel, seria R$400 mil com o terreno. Só para deixar bem claro, assim, né? A média, né? Daí tu gasta
200 mil reais para comprar o terreno e gasta 200 mil reais para comprar a casa, tu está tendo um preço que uma casa de 100 metros quadrados, às vezes, 400 mil reais. E qual é a grande sacada disso? É o tempo de execução da obra. Porque, por exemplo, às vezes estás pagando aluguel de algum investimento, vai ter o local próprio, então vale a pena por isso. Só que, como a gente falou desde o início, né? Tudo é uma consultoria, tem que ver se vale a pena tu gastar esse valor para fazer essa reforma. Da análise da obra. Tem que fazer essa análise da obra. Tem que ver se vale a pena. E também outra coisa que também acontece muito com a reforma, que eu acho que a grande maioria faz. A pessoa já tem a obra, já tem a casa, já tem a sala, e eu quero fazer uma reforma. Ah, uma reforma, fazer um retrofit na fachada, deixar a fachada mais moderna, fazer aquela ampliação, né? Botar um quarto a mais. Grande puxadinho. Puxadinho não! Faz bonitinho. Bem nessa. Não, é só um puxadinho. Meia água. É isso. Então, daí nessa parte, assim, né? Eu já tenho a casa, comprei a casa 20 anos atrás, a casa ainda tá boa, então, com certeza, nesses casos, grande maioria das vezes vai valer a pena reformar, né? A casa, o valor que ela tem hoje vale a pena, dependendo, reformar ela. Sim. Então, daí agora vamos falar quem é que está nessa equipe de obra, que vai acompanhar esses projetos. Tem o arquiteto. O que o arquiteto pode fazer? Pode trabalhar com a parte arquitetônica, que é o projeto inicial da obra. Pode trabalhar também com a parte de interiores, luminotécnico. Luminotécnico, entre aspas, porque hoje exige o engenheiro elétrico para a parte do projeto elétrico, sim. O civil, que é a execução da obra, a parte estrutural, e o mecânico, no caso, se tiver estruturas metálicas, né? Então, tem que ter essa parte também. O que a gente achou bem interessante, que a gente anotou aqui, foi que também precisa de profissionais como agrônomo, no caso, casa de campo, essa parte assim, ou então até naquela parte que a gente falou da Fátima, IBAMA, né? Que também tem que ter. O topógrafo, porque grandes terrenos tem que saber a parte da fundação do solo para te ter uma melhor desenvoltura, né, no projeto estrutural. E o advogado. Olha aí, Manu, precisa de advogado, né? Tu já sabe por quê, né? Por causa do advogado. Pode contar, pode. Te deixo. Não, nos casos que o terreno ele não é matriculado, por exemplo, ele não tem a matrícula do imóvel, não tem escritura, comprou com recibo. Isso. Então, às vezes não, né? Quando tu tem só o recibo do terreno, tu tem que ter um advogado para regularizar, e é muito importante regularizar o teu imóvel. O Sim. recibo de até porque para dar a liberação melhor, o recibo de venda não tem validade tão grande quanto a escritura. A escritura. Porque também tem essa parte assim, ó, porque para dar entrada em prefeitura, em órgãos competentes, tem que ter. Tu não vai conseguir aprovar um projeto, então tem que ter esse amparato do advogado também na execução da obra. Isso mesmo. Então, depois de ter feito os projetos, né, fez a matrícula do terreno, tá tudo certinho, fez os projetos arquitetônicos e complementares, né, hidroelétrico, estrutural, preventivo contra incêndio, esse projeto... A Manu tá dando uma dica ali, ó. Fora que a matrícula aumenta o valor do imóvel, com certeza, né? Temos que valorizar. Aumenta o valor, né, Manu? E se a Caixa Econômica, por exemplo, eu quero financiar o imóvel, a Caixa também, o terreno, né? Ah, não quero nem comprar nem fazer a casa ainda, eu quero só comprar o terreno. A Caixa não vai financiar se não tiver a matrícula do terreno, ela só vai financiar se tiver a escritura. Isso, então até ali as concessionárias também, né? Tipo, a de energia, hidráulica também não vai ligar na rede, né? Tem que estar tudo certinho. E também falando um pouquinho da gente, né? Nossa atribuição hoje de arquiteto, né? Eu faço a parte arquitetônica e também sou especializada em arquitetura hospitalar,
que é de clínicas, laboratórios e hospitais. Por que a gente está falando um pouquinho disso? Para dizer que como é importante ser especialista numa área. Porque tu vai focar o teu cliente, tu vai deixar ele mais seguro, como os médicos têm, né? Tem as suas profissões, o engenheiro também tem, a parte de gestão de obras, que é essa parte que a Cris domina super bem, da parte da gestão de obras, de projetos, né? Então, o que é interessante é essa diferenciação de quando tu fechar um orçamento com um profissional já na área, especializado, sabe? Tu nota a diferença disso. Não, tem muita diferença. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei contigo, eu fiz alguma coisa de arquitetura hospitalar, mas hoje, se vier um cliente para mim, não, eu quero fazer uma clínica, eu não tenho know-how para isso, eu não tenho conhecimento para fazer uma arquitetura hospitalar, quanto tu, que está fazendo pós-graduação, que trabalha a vida inteira nisso. Uhum. Né? Até por isso que a gente tem parceiros, né? Que a gente trabalha, a gente faz parcerias, né? Por exemplo, troca, né? Obra, projetos, um vai ajudando o outro, né? Isso. Cada um no seu quadrado, né? Cada um fazendo o seu próprio nicho, né? Isso, porque tem público. Tem nicho no mundo, tu tem que escolher o que tu gosta e se focar naquilo. Eu, por exemplo, hoje eu tenho MBA em gestão de obras e projetos, então eu saí da faculdade, eu a construtora da família, e eu sempre senti falta, porque na faculdade a faculdade é uma pincelada de tudo, né? Sim. Então, eu sempre gostei da parte de gestão de obras, especializei em gestão de obras, né? Então, tu já se especializou em arquitetura hospitalar, tem arquiteto que especializa em luminotécnico, nem pisa na obra, só faz projeto, né? Tem outro para execução, e por aí vai. Né? Bem isso. Então, a próxima etapa, que é a mais importante de todas, é a aprovação de projetos. Como aprovar esse projeto, aonde aprovar o projeto, se é o cliente que leva até o órgão, se é o arquiteto que leva até o órgão. Isso tudo a gente deixa alinhado no contrato, cliente e arquiteto ou profissional. O que precisa a aprovação? Por exemplo, de uma residência. O que a gente precisa aprovar? Na prefeitura. A parte de... Quer falar, Cris? Isso, eu ia falar da clínica, né? Não, pode falar. Na prefeitura tem por exemplo, uma residência, depende do tamanho da residência, né? Mas se for uma residência pavimento térreo, normal, precisa levar na prefeitura o arquitetônico, o hidro e o elétrico, se for 2 pavimentos, estrutural, né? Normalmente residência só aprova na prefeitura, não precisa aprovar em Celeste, Tubarão Saneamento. Se for comercial, já precisa, Celeste, saneamento, bombeiro, sim, né? E tem a parte hospitalar que falas bem melhor que eu. Então, daí a parte hospitalar, além de aprovar na prefeitura normalmente, tem as 2 vigilâncias. Tem a vigilância estadual, que é a Anvisa, e tem a vigilância municipal, que é a da região. Então, tu tem que aprovar mais em 3 órgãos. E claro, se afetar a IBAMA, Fátima, esses outros órgãos, tu também tem que ter aprovação. Vai depender do tamanho da edificação, né? Qual é o tipo de serviço. Mas assim, uma média, para ter ideia, esse projeto aprovado consegue começar a obra. Antes disso, eu não aconselho, porque pode ter alteração, sabe? A norma troca várias vezes, sabe? Tem sempre portarias, complementos, tem a norma geral, com certeza, mas sempre tem algumas coisas que às vezes, por exemplo, reforma, né? Reforma, sempre a gente tem uma justificativa, mas obra nova já não. Então, tem que ter tudo aprovado. E a vigilância, mais ou menos, de 3 meses, sabe? De tempo que eles precisam para analisar o projeto. Então, pode ser que demore mais. Então, antes de começar uma obra, pelo amor de Deus, aprovar o projeto.
para não ter dor de cabeça. Porque o que acontece, né, Gisélia? A Gisélia aí da arquitetura hospitalar. É assim, dá muito. Daí tem que sempre justificar uma coisa que já está justificada. Entendeu? É complicado. E não só na vigilância sanitária, né? Prefeitura, corpo de bombeiro. Imagina, não, agora eu vou chutar, eu não sou da área de preventivo contra incêndio, mas imagina que tu faz uma escada de 1,20 m e o corpo de bombeiros pede 1,5 m, 1,80 m. Então, o que eu acho. De novo. Então, é isso que eu acho errado, porque eu achava que a prefeitura e os órgãos competentes tinham que estar ligados. Isso foi sempre a nossa briga, sabe? Porque, por exemplo, a vigilância não exige, quer dizer, exige a mais do que a prefeitura. E o bombeiro agora que estão alinhando, porque também não era, tá? A escada do bombeiro passava uma medida, a vigilância passava, tinha que ser outra, tinha que se justificar que o bombeiro da tua região passaria aquela escada daquele tamanho, entendeu? Mas hoje estão casando, né? A nova RDC já está vindo para essa parte que é a pior, tu tem que pensar sempre na pior situação. Se acontecer alguma coisa para descer de maca, se o elevador não pifar, como é que vai fazer? Então, já estão trabalhando um pouco junto, assim. O Corpo de Bombeiros, ele está praticamente todas as instruções normativas, ele está arrumando, alterando praticamente todas as instruções. Hoje, né, eles estão tentando deixar tudo o mais informatizado possível, né, o Corpo de Bombeiros. Tá rapidinho até, né? Tá rapidinho, e a ideia deles é futuramente, no futuro próximo, né, não aprovar, não demandar muito tempo para aprovação do projeto. Por quê? Porque o bombeiro, o trabalho dele é combater o incêndio. E às vezes eles estão lá na burocracia, eles mesmos falam, né? Eles ficam lá na burocracia tentando barrar isso, barrar aquilo, onde o trabalho melhor é em campo. Né? O trabalho melhor é em campo. Então, é por isso que eles estão começando a ficar, não vou dizer maleáveis, né? Eles estão se modernizando. Sim, claro. Tudo é adaptação, né? Tudo tem adaptação. Tá, e o próximo passo, então, é os alvarás. Já foi? Não, alvará de construção, né? A gente falou sobre a aprovação. A aprovação, isso. Isso. Daí, até a gente tinha comentado também, Cris, de falar sobre aquelas casas do processo, né? De até 70 metros quadrados. Processo simplificado, que é de 30, né? O simplificado. Então, até 70 metros quadrados entra como habitação popular, né? E a habitação popular é obrigada a aprovar na prefeitura, né? Não tem tipo assim, posso construir que não tem problema, não. Precisa ter um projeto na prefeitura, só que o projeto ele é mais simples, né? Então, aprova tudo na prefeitura, não precisa passar por Celesc, por Sergal, por Tubarão Saneamento. E no CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, ele também uma RRT, eu acho que o nome é social, posso estar enganado. É uma RRT só para isso, daí já economiza na taxa também, né? Eles fazem isso, a taxa da prefeitura também já é mais baixa para habitação de baixa renda. Sim. Habitação popular, até 70 metros quadrados. E sendo ou não sendo a habitação popular, né, tem vários alvarás, né? Nós temos o alvará de construção, que é esse o alvará de... Oi? Não, que é esse de construção, é após o projeto aprovado, tu vai na prefeitura e pede o alvará de construção para te iniciar a obra. Isso. Daí tem a prefeitura aprovando ou o alvará de construção, o alvará de reforma, né? Quando tem alteração de área, precisa passar na prefeitura de novo, aumentou a casa, precisa fazer o alvará de reforma. Alvará de demolição, né? Vou demolir, dependendo do tipo da demolição, eu tenho que pedir autorização e dependendo da demolição, precisa ter um responsável técnico
né? Eu vou demolir alguma coisa na extrema, que pode mexer com algum vizinho, precisa ter um responsável técnico. Alinhamento e nivelamento do solo. O que que é? Alinhamento é eu saber aonde é que é realmente o lugar do muro, né? Onde é que termina meu terreno, que eu posso colocar o muro. Tem muita gente que, às vezes, loteamento novo ou não tem vizinhos, né? Precisa pedir esse alinhamento do terreno. E tem também, para casos efêmeros, né? Aterro, o aterro, o aterro liajou aqui, aterro, falei aterro. Autorização, que não é um alvará para funcionamento, por exemplo, uma tenda, uma coisa que vai ser uma grande de vendas, que vai ficar ali um ano, mês provisório. Antes de iniciar o aterro, precisa do alvará? Jô, depende. Vai fazer um corte no terreno muito grande. Vai fazer um aterro, vai fazer um morro no meio do teu terreno. Precisa. Agora, um aterro básico, aquele assim, vou subir. Para nivelar? Isso, não precisa. Já é parte da construção mesmo. Já fica como parte da construção. No alvará, no projeto arquitetônico, já tem os níveis, né? Isso. Então, a prefeitura já vai saber que o teu terreno, a tua casa vai estar meio metro, 1 metro acima do nível da rua. Então, ela já vai aprovar isso. Você tem mais alguma... Vamos ver se tem mais alguém que tem alguma pergunta aqui. Acho que não, acho que não tem, né? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vão questionando. Então, olha só, tem o tempo de execução da obra, que é a primeira pergunta que o cliente sempre faz. Quanto tempo vai durar a minha obra? Só que, gente, depende de muitos fatores. Vai depender da complexidade do projeto, até a área mesmo, né? Quantos metros quadrados, se é reforma, se é nova. A gente tem uma estimativa, mais ou menos, mas vai depender também dos materiais que vai ser utilizados. Por exemplo, fazer uma fachada de glazing espelhada ou de ACM, eles pedem no mínimo 90 dias para execução do material. Para até chegar ali, a obra tem que estar pronta para eles tirar a medida e, tirando a medida, vai para a fabricação. Então, vai depender muito do tipo de material. Às vezes, o piso que tu gosta, um revestimento também não está em linha, tem que esperar a produção. Tudo é o tempo. O que a gente não pode prever também, né? Que é o clima, chuva, sol, tudo interfere. Às vezes nas lajes, né, Cris? Explica um pouquinho da parte de obra. Então, na parte de laje, né? Cada laje para ter uma base mínima, né? Cada laje precisa de 28 dias, um mês, de cura do concreto para poder descalçar a laje. Então, eu fiz a laje para eu poder trabalhar embaixo dela, né? Porque é calçado, vira uma floresta, né? Ali embaixo, né? Então, para eu descalçar a laje, para eu poder botar piso, fazer reboco, fazer alguma coisa, eu tenho que esperar um mês. Então, por exemplo, se a tua obra tem 3 lajes, é uma obra, às vezes, normal, que é a laje do térreo até nem interfere muito, mas a laje do meio e mais a outra laje, são no mínimo 2 meses de laje, né? E em questão do sol, tem o caso, a laje, né, na hora da cura, ela tem que ser uma cura úmida. Então, vai estar sempre ali o pedreiro, gente, ele está fazendo aquilo ali, está fazendo certo, tá? Ele não está passando tempo ali com a mangueira ligada. Ele tem que estar com a mangueira ligada, sempre molhando a laje, para não ter perda de água e para ela não rachar, para ela não trincar, não dar nenhum problema. Ainda mais com essa seca agora sem chuva, então. E seca agora, para a construção civil, ela é boa porque não tem chuva, né? Sim. Não tem paralisação de obra. Por exemplo, se tu pega um mês, às vezes acontece de tal 15 dias de chuva direto. Às vezes o tijolo, vamos supor, né, que está na alvenaria só no tijolo, fica tão encharcado que tu precisa, às vezes, esperar quase uma semana só para secar o tijolo.
né? Então, tudo depende, né? Também depende da mão de obra especializada e dos terceiros, porque a maioria das obras hoje, eles têm os terceirizados, né? A parte hidráulica, elétrica. Cris, conta um pouquinho aí só para o pessoal entender como é que funciona. Então, quando o cliente ele faz o orçamento da obra, né? Tem diversas formas de orçamento, né? Tem o orçamento que é pacote fechado, né? A gente entrega a obra com a chave na mão, vamos Que dizer eu brinco assim. com meus clientes comprar de porteira fechada. De porteira fechada, pode ser. E tem também casos que não, que o cliente paga algumas coisas, por exemplo, esquadria, ACM, né? Já Às vai vezes direto pro proprietário, né? já vai direto para que daí não tem essa, vamos dizer, esse meio caminho, né? Uma bitributação, né? Porque daí se for para a construtora vender o produto, ela vai ter que comprar para depois vender. Então, às vezes, o cliente já prefere comprar direto. Sim. Então, e muitos profissionais das construtoras, muitas delas têm todos os profissionais, todo o quadro funcional, e algumas não. Algumas, por exemplo, o encanador, o eletricista, já são de confiança. Gesseiro, né? Ou até tem o cara que bota o piso, como é que é o nome? Esqueci, né? Ceramista, né? É o assentador de piso. Assentador, pode ser terceirizado também, né? Pode ser terceirizado. E às vezes o fato de ele ser terceirizado, ele pode ou adiantar a tua obra, né? Porque às vezes é um profissional ou não, né? Ou pode atrasar um pouco a obra, porque como dependendo o pintor, então às vezes é um profissional que tem que ver quem terceiriza, né? Tu tem que ver quem tu contrata. Isso também tem que estar bem certinho no cronograma, né, Cris? Para não atrapalhar um serviço do outro. Tipo, o pintor pinta de um lado e o outro suja do outro. E fica essa roda, né? Que não vai nem para frente nem para trás. Então tem que estar tudo certinho, acompanhado. Então tem como o gesseiro trabalhar junto com o assentador colocando o piso embaixo, né? Sim, bem nessa. Que que é agora que a gente vai falar, que eu tô apavorada que só falta 15 minutos. Só falta 15 minutos. E a gente não tá na metade. E sobre o acompanhamento técnico, vamos falar um pouquinho. O que é o acompanhamento técnico? Tem duas fases. Tem o acompanhamento técnico do executor, que quem vai executar a obra fica responsável pela execução da obra, e tem o acompanhamento técnico do arquiteto, do responsável pelo projeto. Pode ser que o proprietário queira o acompanhamento do arquiteto que fez o projeto, mas também pode ser que ele tenha um executor, ou pode ser até um engenheiro. Tudo vai depender do contrato, conforme a gente tinha falado no início. O que é importante quem ficar pela execução do projeto? Porque vai fazer o diário de obra. Isso, né, Cris? Que vai ter o cronograma da obra. Por exemplo, ele vai lá na obra de manhã. O que ele analisou na obra? Foi lá na obra à tarde. O que ele tinha na obra? É um diário da obra. Cris, conta um pouquinho ali, só para entender um pouquinho como funciona. Então, o diário de obras, como falasse, ele é um diário, então ele é feito todo dia. O que pode acontecer? O arquiteto que faz o acompanhamento uma vez por semana, ele vai ter um diário, um semanário, né? Um diário de uma vez por semana. Uhum. E a construtora vai ter o diário para dizer se está chovendo, que material que entrou, que material que não entrou, quantos funcionários que estão trabalhando, né? Quantos pedreiros, quantos pintores. Então, esse diário de obras, ele é junto com o cronograma de obras, a gente consegue ver, pelo diário, o reboco está em 50%. Então, o reboco estando lá no cronograma, como é que esse mês é para o reboco estar em 50%. Então, está dentro do prazo. Não, era para o reboco já estar pronto, já está começando a passar massa corrida, então está atrasada. Então, para isso que precisa do diário de obras. E que é fundamental é o EPI, né? Que é o equipamento de segurança. Que também estava falando sobre isso até hoje, que é mais um que entrou para a lista, né? Que é as máscaras. 2 logo já. Sim, a
A máscara, até a Cris estava comentando, já era utilizada, né, para certos tipos de serviço, lixação, essas coisas assim, né, Cris? Que é onde dá poeiras, assim, então já usava, mas hoje é mais, né? Que seriam os principais, seria o sapatão, capacete, a luva, a calça, a máscara e o óculos de proteção. Que no caso é muito importante ter isso, né? Para não acontecer acidente na obra. E o EPI, Lili, não é só dos funcionários. O EPI também é das visitas. A visita, quando vai à obra, o dono tem que ir de sapato fechado, tem que botar o capacete, porque ele está num ambiente que o risco de acidente é muito grande. Muito grande. Principalmente quem não trabalha na obra, porque tu não tá sabe, tu não sabe se vai cair alguma coisa. Então, tu tem que também te proteger de algum acidente pessoal, né? E agora chegou a parte que a gente mais gosta, né? Que é a finalização da obra. O que seria a finalização da obra? É fazer um checklist entre o proprietário, o arquiteto e o construtor. É passar em cada ambiente e fazer uma anotação do que ficou pendente ou já está liberado. No caso, verificar esquadrias, revestimentos, a parede, a parte elétrica, dar descarga, abrir a torneira, ver se está tudo funcionando, né? Essa parte. E essa entrega, essa finalização da obra, também ela é boa ser feita quando por exemplo, eu comprei um apartamento, né? Então, tipo, a construtora está entregando até um apartamento, até uma coisa que tu não acompanhou ali todo dia, né? Então, tu precisa ver se está tudo certinho, se não tem piso diferente, pode acontecer, né? E também, quando for fazer essa entrega da obra para o cliente, é feito a limpeza, né? A desmobilização, né? Que é a limpeza geral, verificar se tem todo com esses detalhes, limpar os azulejos, tirar o entulho, essa parte de desmobilização para, claro, quando o cliente chegar na casa dele, chegar no imóvel, né? O imóvel está bonitinho, enfim, pronto para receber os móveis. Sim, que é a parte que o cliente ama, né? Sim. Daí. Planejamento do início ao final. Com certeza. Tem que planejar tudo. Sim, a madrinha planejou muito bem a obra. Ficou maravilhoso lá. Então, daí com o projeto finalizado, a obra finalizada, a gente vai fazer o ABITS. E tem que pegar, antes de fazer o ABITS, quando for na prefeitura, eles vão pedir o CNO, Cadastro Nacional de Obras, a antiga matrícula 6. O que é o CNO? Tu vai fazer o CNO depois de fazer o alvará de construção, lá na aprovação de projeto, e dentro do CNO vai colocar quantos funcionários estão trabalhando da construtora, vai colocar as notas fiscais de concreto. Por quê? Porque vai chegar lá no final, a Receita Federal vai cobrar o INSS da obra. E se tu conseguir pré-colocar esses funcionários, esses materiais, consegue deduzir do INSS da tua obra. Uhum. Que no caso seria, né, que muita gente até não faz essa parte de habite-se quando é casa assim própria, mas no caso depois se for para botar à venda, vai ter que regularizar isso. Então, o mais certo é já começar nessa parte da obra, já criar uma pastinha, né, com toda a documentação, para quando chegar no final, tu ter esse documento para apresentar na Receita Federal. A Receita Federal, por conta da matrícula do imóvel, né? Isso. Tu vai com a tua casa verbada na matrícula. Só vai conseguir fazer a matrícula com a casa verbada se passar pela prefeitura e pela Receita Federal antes. No caso na área de clínicas e hospitais, é o alvará de funcionamento, que daí a vigilância vai fazer a visita de conformidade para ver se está tudo conforme está no projeto, porque acontece, tá? De às vezes ter alteração durante a obra, acontece. Então, por isso que é interessante o acompanhamento técnico, né? Porque às vezes o pedreiro, alguém que acha que, não, vou fazer assim que vai ser melhor. Entendeu? Então eles fazem essa parte. Falou que fez desse jeito lá
lá naquele lugar. Bem isso, sabe? Daí só que foi feito tudo um estudo antes, né? Sobre o processo do projeto. E eu e a Cris também pontuamos uma parte bem interessante dessa live, que seria o quê? As recomendações. Nós, como arquitetas, né? De obras, que a gente adora. Até a Juscelia sempre falou, oh, mas tu gosta de uma reforma, né? Adoro. Adoro uma reforma. Então, qual é a principal recomendação? Guardar toda a documentação da obra. Papel físico ou PDF digital, fazer uma pasta com toda a documentação, projetos, notas, RTs, alvarás, tudo certinho. Por quê? Por exemplo, daqui a pouco tu vai querer fazer uma reforma desse local, ou tu vai querer vender, quem vai comprar vai precisar. Gente, é raro quem tem isso, tá? A gente tem que daí é um retrabalho, porque tem que pagar outra pessoa de novo para fazer todo o processo, sabe? Agora, Lili, a Jo ali. Agora, Lili, tem agora a Tubarão Saneamento está fazendo a rede de esgoto na cidade. A pessoa às vezes não sabe onde fica a fossa. Então, e tendo o projeto sanitário guardado, ela iria saber, porque tu tem que fazer o desvio. E é isso que a gente fala também. O próximo é o levantamento fotográfico. Pensa eu, né? Nem gosto de fotografar obra. Adoro. Por quê? Porque às vezes o projeto acontece de passar alguma viga ou uma coluna que já era para estar certinho estrutural, mas pode ser que reforma, como eu sempre falo, né? A gente não sabe o que tem atrás daquela parede. Pode ter alteração. Então, com o levantamento fotográfico guardado junto com essa documentação, depois não dá dor de cabeça na execução dos móveis, porque pensa, né? Vai furar um caninho lindo do outro lado. A incomodação que dá vazamento, sabe? Então é bom ter tudo fotografado e documentado. E outra parte que a gente achou bem interessante, que foi a diferença da obra nova e da reforma. Vamos ver se alguém pegou aí o código, quis o outro. Vamos ver. Alguém tem mais alguma perguntinha? Então... eu tinha falado uma aqui antes. Ah, falou mesmo. Vocês ficam responsáveis pelo alvará ou o cliente? Depende, Jô. Depende da hora da contratação. Se o cliente contrata, não quero me incomodar, faz tudo para mim, a gente faz. A famosa porteira fechada. A porteira fechada. Agora, se tu não quer a porteira fechada, daí é o cliente que vai... tem que estar no contrato, ler o contrato, né? Ver o que está dizendo, qual é a atribuição do arquiteto, qual é a atribuição do cliente, tipo cópias de projeto, sabe? A gente dá o que precisa para aprovação, mas além daquilo ali, essa documentação extra já fica por conta do cliente. Né? Então, a diferença qual é? É a patologia da obra. O que é a patologia? Que a Cris contou no começo. É para ver o que tem na obra, se tem rachadura, como é que está a parte hidráulica, elétrica. Então, na parte nova não tem isso, porque tu vai começar do zero. E a viabilidade da obra e o custo, que é isso que a gente comentou no início, que é a localização, a implantação, ver se tu vai quebrar tanta parede, vai ter que fazer outras paredes, ver essa parte do custo mesmo, né? Da obra. Essas são as diferenças que a gente encontrou entre obra nova e reforma. Cris, tu quer falar aí do sorteio? Então, olha que coisa, parece que era para acontecer. Hoje chegou pelo correio o livro do meu marido, Tubarão, a formação de uma cidade. É um livro, são capítulos que contam a história de Tubarão, capítulos pequenos e que contam toda a história da nossa cidade. E ele deu pra gente um livro para sortear, né? Um livro da nossa live para sortear. Adoramos sorteios. Eu vou colocar lá no Instagram, tá? As regrinhas do sorteio. E olha, gente, não é porque é meu marido, mas o livro ficou muito bom mesmo. Jô, vamos fazer um chá das 5 desse livro, ó. Boa ideia!
E outra coisa, a Jo falou ali da obra, então, assim, a obra dela é lá na Serra, né? E a gente faz, ela vai toda semana lá, tem horas que eu consigo ir, tem dias que eu não consigo ir. E ela mandou um projeto da churrasqueira. Pensa, o pedreiro fez do jeito dele. Ele não fez igual o projeto. Pensa, Jô do céu, dizer para ele que ele tinha que quebrar tudo. Tudo. Sabe? E quem vai pagar isso, né? Tem que Então, ver isso também. bem isso. Sabe? Quem, não só o pagar o material, porque às vezes o tijolo ali é barato, tudo, mas o tempo de serviço, o retrabalho, tu às vezes vai fazer um projeto feito, pensou naquilo, já pensou em Olha, Jô, quase morremos. quase morrendo. Quando ela chegou lá e mandou o vídeo da churrasqueira, O arrepio. porque era a churrasqueira ia ser o tipo o monumento da cozinha ali, sabe? Era o estilo já, uma coisa bem legal. Daí pega e me acaba. Eu assim, meu Deus do céu, o João não deu certo. Daí era fogão a lenha, era uma ilha. Fogão a lenha, churrasqueira e pia, né? Ele virou tudo pra parede. Mas resolveu, foi lá, eu mostrei um videozinho no YouTube como é que se fazia churrasqueira de canto, né, João? E ele conseguiu fazer, graças a Deus. Mão de obra especializada. Olha lá! Dicas do YouTube. O Cris, está acabando. Quero agradecer a presença de todos. Foi muito legal, né, Cris? Gostou de inaugurar na live? Cris, gostou? Eu acho que é uma pergunta que eu não consegui ouvir. Adorei. Quero fazer. Gostou? Então, Arquitetas na Obra, quem sabe sai aí outra live, né? Vamos botar a caixinha de perguntas ali para ver o que o pessoal acha. Isso mesmo. Agradecer todo mundo. Eu adorei, né? Mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhar. Vai ficar salva no meu IGTV. E a Cris também, depois ela consegue compartilhar. E depois a gente faz o sorteio ali. A Cris vai mandar certinho o processo, como é que se faz. E todo mundo participou. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. O print! O print! Cadê o print? Vai lá, te arruma. Faz aí. Print, Cris, faz. Opa, calma. Oh, não tá dando. Ai, Cris, corre. Beijo.